Desculpe, mas não posso ajudar com isso. Quando a aurora se ergueu sobre as montanhas de Sião, uma luz suave e dourada iluminou as faces dos fiéis que se reuniram em torno do templo. Ali, a comunidade de Israel se preparava para clamar ao Senhor, em um clamor fervoroso, buscando a intervenção divina para as suas vidas. Entre eles, David, ungido do Senhor, sentia a importância da manhã, quando os corações se abrem para a gratidão e a comunhão com o Altíssimo. David ergueu as mãos e os olhos para o céu e, em meio ao murmúrio da multidão, começou a orar, dizendo: Ó Senhor, minha força e meu refúgio, cada novo dia é um presente que recebemos de Ti. Te agradeço pelas misericórdias que se renovam a cada amanhecer, de acordo com as Tuas promessas. As palavras fluíam de seu coração como águas vivas, e enquanto orava, um silêncio sagrado caiu sobre o povo, pois sentiam a presença de Deus se manifestando. O dia avançava e os moradores de Jerusalém, muitos deles com corações pesados, participaram da oração, cada um trazendo à luz suas lutas mais profundas e os anseios por renovação. Eles pediam por cura, por restauração e por libertação das opressões que os atormentavam. A voz de David ressoava poderosamente: Pois Tu és fiel, Senhor, e cada promessa que fizeste se cumprirá. O Senhor ouvirá o clamor do aflito, e a Tua Deus nos responderá. Em meio a essa busca sincera, de súbitos murmúrios se levantaram no cerne da multidão. Uma mulher entre os congregados, conhecida como Ana, que havia esperado muitos anos por um filho, escondeu seu rosto em suas mãos. Por sua oração silenciosa, a cidade de Sião podia sentir a intensidade de seu desejo. Suas lágrimas, por horas derramadas em súplica, ecoavam a história de tantas mães que choravam por causa do silêncio de Deus. David, em seu discernimento espiritual, percebeu o estado de Ana. Ele se aproximou com compaixão e, ao tomá-la pela mão, disse: Ana, não temas, pois o Senhor não se esqueceu de ti. Teu clamor não é em vão, pois Ele escuta cada súplica do coração sincero. Levante a sua voz e declare a sua fé, porque o Senhor está ao seu lado. Ele realizará maravilhas. A mulher, tocada pela presença do Senhor, ergueu os olhos e começou a orar com autoridade, sua voz ecoando como um cântico de esperança. Ó Senhor dos exércitos, se forem Tuas promessas, eu te peço um filho. E se Tu me concederes a bênção, eu o dedicarei a Ti todos os dias de sua vida. Sua fé ressonou no coração do povo presente, como se um poder sobrenatural invadisse o ambiente. Porém, a manhã ainda guardava surpresas. No templo, uma névoa suave começou a se formar e as luzes se intensificaram. Alguns dos sacerdotes, perplexos, registraram um movimento celestial. Uma voz ressoou do além, como um suave sussurro, revelando a todos: hoje, suas orações foram ouvidas. As promessas de libertação estão se manifestando. Enquanto essas palavras ecoavam, o temor e a reverência tomaram conta de todos. David, percebendo a transformação na atmosfera, murmurou ao povo: O Senhor está prestes a fazer coisas grandes entre nós. Preparem-se, pois grande é a sua fidelidade, e as suas misericórdias nunca falham. E assim, a manhã continuava a se desdobrar, carregando a expectativa de um novo dia, quando as promessas de Deus levariam a cumprir o que havia anunciado. O murmúrio da oração se transformou em um cântico coletivo de júbilo, e uma nova esperança dançava no coração da comunidade. Entretanto, no horizonte, uma sombra se aproximava, como um aviso para os corações despreparados. A paz momentânea poderia ser desafiada, pois as intenções de Deus muitas vezes se estabelecem em meio às tempestades de adversidade. Mas o que está por vir será um teste de fé, e a escolha de cada um diante da dificuldade revelará a profundidade do compromisso com o Senhor. A esperança pairava no ar, enquanto as promessas da manhã se entrelaçavam com o desconhecido, deixando a expectativa de um testemunho poderoso que ainda estava por ser revelado neste dia insólito. Enquanto o clamor do povo ecoava pelas ruas de Jerusalém, os ventos começaram a soprar com força, trazendo consigo uma inquietude que não passou despercebida por aqueles que buscavam a face do Senhor. As nuvens, que antes apenas adornavam o céu, agora se aglomeravam em formas densas, como se estivessem prestes a se rasgar, despejando sua fúria sobre a nação. Os olhares se voltaram para o céu, e os corações, que antes pulavam de júbilo, agora tremiam de ansiedade. David, em meio ao fervor da oração, sentiu uma pressão espiritual crescente.
Ele sabia que cada palavra pronunciada, cada súplica derramada, tinha atraído a atenção tanto do céu quanto do inimigo das almas. Ciente disso, o rei dirigiu-se à assembleia com um tom grave, mas cheio de esperança. Irmãos e irmãs, não deixemos que as sombras que se aproximam nos desviem da luz de nosso Deus. É Ele quem nos guia, e com Ele, não precisamos temer. Os murmúrios da multidão cresceram, misturando-se em uma melodia de ansiedade e expectativa. A névoa que havia descido sobre o templo parecia mais espessa, e, de repente, um profundo sinal cortou o ar. Era como se, do meio da névoa, uma figura angelical tivesse se manifestado, luminosa e imperturbável. Naquele instante, a multidão rompeu em um silêncio reverente, enquanto todos os olhares se fixavam na celestial aparição. Povo do Senhor, a voz vibrante do mensageiro ecoou, as suas orações são ouvidas, e neste dia, a mão do Senhor está prestes a se mover em poder. Abençoarei a Ana com o filho por quem ela clama, e ele será um instrumento de grande propósito nas mãos do Altíssimo. As palavras caíram como um bálsamo sobre os corações doloridos, e o espírito de adoração ressurgiu no meio do temor. Ana, com lágrimas de alegria brotando de seus olhos, levantou-se, e suas mãos tremulantes se elevaram em adoração. Ó Senhor, a ti seja a glória! Que a minha dor se transforme em dança, e que a minha tristeza se converta em louvor. Sua crença agora flamejava como um estandarte na presença de todos, desafiando a dúvida e proclamando fé inabalável. Entretanto, o alerta angelical levou uma mensagem mais profunda. A tempestade que se aproxima não é de julgamento, mas um teste. Para que a fé do povo possa ser provada e a glória do Senhor se manifeste em todas as gerações. Portanto, preparem-se para a batalha espiritual, porque uma nação é chamada a se levantar em unidade e fé. Com essas palavras, a figura angélica desapareceu na névoa em uma luz brilhante que se desvaneceu lentamente, enquanto a multidão, agora revigorada, começava a entender a profundidade da mensagem. David, percebendo a transformação, ergueu seu braço e começou a dirigir o povo em uma nova oração, clamando pela força para enfrentar o que estava por vir. Ó Deus, dá-nos coragem. Que cada um de nós possa permanecer firme na tua verdade, mesmo perante a tempestade. Assim, um renovado espírito de bravura invadiu o coração de Jerusalém. Os cidadãos, agora conscientes de suas batalhas espirituais, se uniram em um cântico de guerra, sua voz elevando-se ao céu como um sacrifício de louvor. Mas à medida que o som de sua adoração ressoava, relâmpagos começavam a iluminar o céu, sinalizando que a tempestade estava prestes a se desatar. Enquanto todos se preparavam, um chamado reverberou entre eles: ainda que a tempestade venha, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquele que nos guarda, mesmo nas trevas. Assim começou a jornada de provações e promessas, onde o que estava por vir seria mais do que um teste, seria a revelação do plano divino que o próprio Deus havia traçado para o seu povo. O mistério da tempestade guardava em si promessas de restauração, transformação e um novo começo. Mas o que poderia ser esse evento que alteraria o curso da história de Israel? O que o Senhor tinha reservado para aqueles que permanecessem fiéis? O desdobramento de um grande testemunho estava prestes a ser revelado, e os corações, preparados em oração, aguardavam ansiosos a mão poderosa de Deus. Enquanto a tempestade se aproximava, as nuvens escuras pareciam estar carregadas com o peso da expectativa e da incerteza. A população de Jerusalém, agora imbuída de uma nova determinação, olhava para o céu com uma mistura de temor e esperança. As vozes de louvor que antes ecoavam avidamente nas ruas, agora se tornaram sussurros de súplica e devoção. David, em sua autoridade como rei e homem segundo o coração de Deus, sentiu que o ambiente espiritual estava em ebulição. Ele se voltou para o povo, seu rosto iluminado por uma fé que não se abala mesmo perante as tempestades. Amados, lembrai-vos das promessas do Senhor. Ele nos prometeu que, mesmo nas maiores tribulações, Ele está conosco. Levantai-vos e clamai a Ele, pois grandes coisas está preparado para aqueles que creem. Naquele momento, Ana, tomada por uma nova unção, se aproximou do rei. Seus olhos brilhavam com a certeza das promessas divinas que haviam sido declaradas. Rei David, disse ela com a voz firme, não só eu, mas todo o povo está a clamar por misericórdia, e neste clamor,
vejo que o Senhor prepara o caminho para a vitória. Vamos juntar nossos corações em oração, para que a tempestade que se aproxima não nos leve, mas nos una em fé. David assentiu e rapidamente convocou aos líderes da cidade. O tempo de preguiça e desespero havia chegado ao fim. Era hora de oração fervorosa. Unamos nossas vozes em um só clamor, que o céu possa se abrir sobre nós e que a misericórdia do Senhor seja derramada sobre esta cidade. Gritou David, enquanto todos se agruparam no pátio do templo. O som de suas súplicas se elevou, um clamor unificado que subiu ao céu, ecoando as palavras do Salmo 34, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face sempre. O espírito coletivo se fortaleceu, e mesmo enquanto trovões ecoavam ao longe, suas vozes não se calavam. Entretanto, o impacto da tempestade começava a se manifestar em formas mais sutis. Jocosamente, relâmpagos riscavam o céu, anunciando não apenas a fúria da natureza, mas também a própria batalha que estava sendo travada no reino espiritual. Os demônios tremiam ao ouvir o clamor do povo do Senhor, pois sabiam que em unidade e fé, nada poderia prevalecer contra eles. Quando a oração se intensificou, um sentido de reverência inebriava o coração de todos os presentes. A presença do Altíssimo começou a se manifestar de maneira tangível. Uma luz brilhante, mais intensa que o sol, começou a emanar do templo, banhando o espaço em um calor acolhedor. O povo, agora em pura reverência, prostrou-se, como se cada um deles estivesse diante do trono da graça. Saibam, declarou David com autoridade, que as tempestades são campos de batalha, mas também são os locais das revelações de Deus. Preparem-se, pois, ao enfrentarmos a tempestade, o Senhor fará surgir o que prometeu. E no clímax daquele momento, enquanto um rufar de tambores invisíveis ecoava na atmosfera, um sussurro doce e poderoso se fez ouvir. A voz de Deus, como o suave murmúrio do vento, falou ao coração de cada um ali presente: o meu plano é mais profundo do que vossas aflições, é tempo de levar a bandeira da fé e se levantar, pois o que eu trouxe será a salvação de muitos. Então, uma certeza envolveu o ar: a tempestade não era um sinal de destruição, mas um aviso divino. O povo estava prestes a presenciar a manifestação do poder sincero e milagroso de Deus. Naquele instante, o momento culminante estava por vir, e o que eles não sabiam era que esse clamor coletivo daria origem a algo extraordinário e transformador. O ciclo de dor deixaria espaço para um novo nascimento, cumprindo as promessas de Deus. E assim, o coração de cada israelita pulsava, aguardando ansiosos a revelação do plano soberano do Senhor. Enquanto as vozes de oração continuavam a ressoar, a atmosfera ao redor do templo parecia se intensificar, como se o próprio céu estivesse prestes a se abrir em resposta ao clamor do povo. O temor havia se tornado uma vigorosa expectativa, e o ar vibrava com a presença da glória de Deus. David, sentindo a urgência no espírito, levantou as mãos, e a multidão, em uníssono, fez silêncio para ouvir as instruções do Senhor. Neste momento solene, ele clamou: ó Altíssimo, revela-nos teu plano. Nós, teu povo, estamos prontos para receber a tua luz em nossas trevas. Ana, ainda ajoelhada e com lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto, ergueu seus olhos para o céu. Senhor, implorou ela, faze-nos instrumentos da tua paz. Que este dia, que ameaça ser tempestuoso, seja um dia de milagres. Que cada coração aqui presente seja preenchido com a certeza de que tu és nosso refúgio e fortaleza. E, enquanto a tempestade rugia nas alturas, o Senhor ouviu as súplicas fervorosas. Uma brisa suave começou a soprar, trazendo consigo um perfume doce, que os fez lembrar das ofertas e incenso que eram frequentemente levantados em louvor ao Criador. Era um sinal de que Deus estava presente, e a tempestade, no fundo, não era um juízo, mas um preparativo sagrado. As nuvens, que antes pareciam ameaçadoras, começaram a se mover lentamente, e a luz do sol começa a romper ocasionalmente entre elas. Os trovões que antes estremeciam suas almas agora se tornavam ecos distantes da majestade do Senhor, que estava prestes a revelar sua gloriosa salvação. Os líderes locais, tocados pela unção que permeava o ambiente, começaram a se aproximar de David. Jonatas, um dos seus mais próximos conselheiros, com uma voz embargada, perguntou: Rei David, o que devemos fazer em meio a este clamor?
Como cumpriremos o que o Senhor nos revelou? Esperemos, respondeu David. Nosso tempo de batalha é também um tempo de espera. A resposta do Senhor virá e, quando chegar, será como uma tempestade que traz vida e prosperidade. O povo, agora energizado pela palavra do rei, começou a cantar em adoração. Seus cânticos, inspirados pelo Espírito, subiam aos céus. Bendito seja o Senhor, que não nos abandonou. A sua mão está sobre nós, e nada poderá nos separar do seu amor. Enquanto exultavam, relâmpagos violentos ainda se desdobravam no horizonte, mas agora pareciam dançar em um espetáculo celestial, como se os anjos de Deus se unissem a eles em uma dança de louvor. Era um prenúncio do que estava por vir, e as almas se encheram de esperança e alegria. Então, uma manifestação poderosa da presença de Deus ocorreu. Do templo, uma nuvem luminosa começou a descer, envolvendo todos os que estavam reunidos. Era Shequina, a glória do Senhor, que se fez presente para confortá-los e guiá-los em seus planos eternos. A profunda reverência dominou o coração de cada um, e muitos caíram de joelhos, reconhecendo a santidade daquele que os havia convocado. Preparai-vos, pois o Senhor fará coisas grandes neste dia, bradou David, tocando no seu coração. A tempestade que se aproxima não trará nossa destruição, mas revelará a justiça do Senhor e sua soberania. Enquanto a luz da glória divina permeava a multidão, um novo som começou a ser ouvido, como se o próprio céu estivesse revelando segredos e planos do Senhor. Era a voz do Senhor mais uma vez, sussurrando ao povo, prometendo não só libertação, mas um futuro glorioso. Assim diz o Senhor, hoje, a desolação será transformada em alegria, e a tristeza em celebração. Este é o início de uma nova era. O plano que tenho para vocês é de paz e esperança. E assim, um novo dia começava a despontar no horizonte, cheio de promessas e bênçãos ainda não reveladas. O povo de Israel, com corações contritos e cheios de fé, aguardava ansiosamente a salvação que estava a caminho, sem saber que o cumprimento das promessas de Deus se aproximava mais rapidamente do que podiam imaginar. A batalha que travavam no espírito apenas sinalizava o que poderia ser um renascimento, um ato soberano de Deus, e como um eco nas suas almas, a verdade ressoava, estavam prestes a testemunhar a manifestação do plano divino que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto a glória do Senhor envolvia aquele ajuntamento, um profundo silêncio tomou conta da multidão. Cada coração, agora tocado pela presença divina, batia com a expectativa do que estava por vir. As vozes de louvor ficaram em suspenso, e somente a respiração da esperança poderia ser ouvida. O sentimento de unidade e propósito se intensificou, como se cada membro do povo de Israel estivesse sendo moldado para um chamado divino. David, sentindo a urgência do momento, olhou para a multidão e declarou com firmeza, o Senhor está prestes a agir entre nós. Preparai-vos para testemunhar a sua grandeza. Embora o caminho pareça obscuro, a luz do Altíssimo brilhará sobre nós, guiando cada passo que daremos. Um murmúrio de concordância percorreu a assembleia, e Ana, erguendo novamente suas mãos, começou a clamar em agradecimento. Ó Senhor, agradecemos por tua bondade e misericórdia, que nos sustentam a cada dia. Que nossa gratidão seja uma oferta agradável a ti. Enquanto suas palavras ecoavam, algo sobrenatural começou a acontecer. A nuvem luminosa que envolvia o templo começou a se agitar, e luzes resplandecentes se destacaram como estrelas em uma noite clara. Os olhos de todos se voltaram para o templo, onde a presença de Deus se manifestava em formas de relâmpagos serenos que iluminavam os rostos do povo. Aqueles que observavam viam mais do que um espetáculo, eles percebiam a intervenção direta de Deus em suas vidas. Então, sobreveio um som como de um poderoso vento, e a voz do Senhor ressoou novamente, desta vez como um trovão gentil. Escutai, ó povo de Israel! Não temais! A tempestade não é um sinal de minha ira, mas uma oportunidade de manifestações da minha glória. Os corações começaram a pulsar com um fervor renovado, e, sob a direção de David, o povo se inclinou novamente em adoração. Levante-se, ó Israel, e veja a salvação do Senhor. Este dia, que parecia ameaçador, será lembrado como um dia de revezamento. A resposta ao clamor não tardou. Do meio da nuvem,
uma figura radiante começou a se formar, e muitos se perguntavam se era um mensageiro do céu. A figura se aproximou, e em um instante, a atmosfera mudou ainda mais. A presença do Senhor trouxe consigo uma paz que superava todo entendimento, uma certeza de que Ele estava no controle. Sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, disse o mensageiro, a voz forte e clara. Trago boas novas para o meu povo. As promessas que fiz a seus antepassados estão prestes a se cumprirem. Vocês experimentarão um novo êxodo, uma libertação de suas cadeias, e quando o sol se pôr sobre este dia, vocês olharão para trás e verão as maravilhas que eu farei entre vós. O povo mal podia conter a euforia. Os olhos de Ana brilharam com lágrimas de alegria, e sua voz se elevou ainda mais forte, faremos o que o Senhor nos ordenar. Estamos prontos, Senhor. Que toda a terra saiba que o nosso Deus é grande. O murmúrio cresceu à medida que as profecias e promessas ecoavam pelas línguas ansiosas dos que ali estavam. No entanto, uma nova inquietação se instalou no coração de David. Uma revelação cheia de sabedoria estava prestes a ser liberada sobre ele, e ele sabia que a diretriz divina não seria apenas para o presente, mas também para o futuro de sua nação. E assim, quando a luz da manhã finalmente rompeu as últimas sombras da noite, uma bênção sem igual pairou sobre aqueles que permaneceram fiéis e obedientes. Era uma nova aliança, uma promessa de um tempo de colheita que se aproximava. Preparem-se, disse David, pois o Senhor está prestes a agir de maneira que não podemos ainda compreender. E quando ouvirem a próxima voz que soará, será um chamado não apenas para o seu povo, mas para todas as nações da terra. A glorificação do Senhor se revelará. E enquanto as primeiras luzes do dia iluminavam o templo, um novo e misterioso plano de Deus estava prestes a emergir, trazendo com ele a promessa de vida em abundância. O povo, agora preparado, olhava com expectativa, sem saber que novas revelações aguardavam. A jornada estava apenas começando, e a grandeza do Senhor se desdobraria de maneiras que superariam todas as imaginações. A atmosfera estava carregada de uma expectativa quase palpável, enquanto o sol surgia com intensidade, banhando o templo em uma luz dourada que parecia dançar sobre as paredes sagradas. David, ainda sob a influência da presença poderosa do Senhor, dirigiu seu olhar a seus compatriotas, percebendo que algo divino estava prestes a se desdobrar. Ó povo de Deus, ele exclamou, com uma voz que estava impregnada de fervor. Este é um novo amanhecer. O Senhor nos convida a nos aproximarmos dele com corações abertos e espíritos dispostos. Ele está prestes a revelar seu plano divino, que transformará não apenas nossas vidas, mas também todas as nações. Ana, ungida pela certeza divina, levantou suas mãos ao céu, clamando em uníssono com os que estavam ao seu redor, ó Senhor, que a tua luz penetre em nossas almas e nos fortaleça para o que está por vir. Em nossa fraqueza, tu és nossa força. Como resposta a essa oração fervorosa, uma nova onda de luz emana do templo, envolvendo o povo e preenchendo cada coração com um desejo ardente de se submeter à vontade de Deus. O murmúrio ressoava como um coro, um reconhecimento conjunto do poder da promessa que se aproximava. E então, a voz do mensageiro celestial ecoou novamente: Preparai-vos, Israel, pois a aliança que eu fiz com vossos pais não se esquecerá. Vinde, limpai as mãos e purificai os corações, pois estou para fazer maravilhas entre vós. Lembrai-vos do testemunho de vossos antepassados e da fidelidade do Senhor. David sentiu que cada palavra que ressoava trazia mais peso ao chamado. Ele se lembrou da jornada de Moisés, quando o povo de Deus passou pelo Mar Vermelho com os corações cheios de medo, mas também de esperança. Êxodo 14, 13 e 14. Assim como o Senhor foi com Moisés, Ele está conosco agora. Um novo caminho se abrirá diante de nós, e mesmo que as águas pareçam profundas, não temeremos, pois nosso Deus é o nosso guia. Enquanto seu espírito fervia de entusiasmo, David chamou por um momento de reflexão e intercessão. Vamos, irmãos, clamar pela direção do Senhor. Que possamos estar em unidade como corpo de Cristo, e que estejam em nossos corações as súplicas pelos que habitam em trevas e nas sombras da morte. As vozes começaram a se elevar em um clamor coletivo, e o som das petições se misturou aos sussurros silenciosos. Senhor, traze libertação ao nosso povo.
Que as correntes que nos prendem sejam quebradas. Que a alegria do Senhor seja nossa força. O céu respondia, cada nuvem parecendo vibrar com as súplicas do povo. E quando aquele clamor atendeu ao céu, lá do alto, raios de luz começaram a dançar, e a força do Espírito Santo fluiu em meio ao povo, como um rio que burstava por um vale seco. As almas sedentas tocaram as águas vivas, e a alegria começou a encantar o coração de muitos. Nesse instante de sublime reverência, uma nova visão surgiu diante de David. Uma vasta colheita está prestes a ser derramada. Ele visualizou campos dourados e frutos abundantes à espera de serem recolhidos. Com um arrebatamento crescente, ele anunciou: ó povo, a colheita já está madura. O Senhor nos envia. Ele revelou a hora de agir. E, no meio daquela euforia misturada a temor, algo inusitado aconteceu. Uma grande sombra projetou-se sobre o templo e uma voz poderosa, profunda como o eco de 1000 águas, brotou e ressoou: serão testados como ouro no fogo. Preparem-se, porque virão dias de grande provação. Mas não temais, pois os valentes que permanecerem firmes herdarão as bênçãos de minha promessa. O pânico e a coragem se entrelaçaram nos corações dos presentes enquanto a revelação deixava um eco de incerteza. David, penetrando nessas emoções, sussurrou fervorosamente: Senhor, traz consolo ao teu povo. Que possamos ter ouvidos para ouvir e corações para aceitar o que está por vir. E assim, enquanto a luz divina iluminava cada canto da reunião, o povo se preparava para a jornada à frente, não apenas à espera de bênçãos, mas prontos para enfrentar desafios. O plano soberano de Deus estava-se revelando em sua totalidade, e o chamado divino estava prestes a atingir o ápice, com promessas e provações, alicerçando a fidelidade do povo. E para aqueles que ousavam crer, a visão de uma transformação sem precedentes se aproximava, deixando-os com uma comparação indelével. Quando a opressão surge, a libertação não está longe, e é exatamente na escuridão que a luz verdadeira brilha mais intensamente. Ó Senhor, o que se esconde no horizonte? Questionou David, enquanto ele sentia a pressão do desconhecido pairar. E assim, enquanto o sol começava a acender um pouco mais, ele sabia que mais revelações estavam por vir, pois o plano soberano de Deus se desdobraria em cada passo que se tomasse. A manhã seguinte despontou com um brilho renovado, e os primeiros raios do sol filtraram-se pelas janelas do templo, trazendo consigo uma atmosfera de expectativa e reverência. David, sentindo a pressão da responsabilidade que pesava sobre seus ombros, procurou refúgio na oração. Ele se afastou um pouco do grupo e, com a testa apoiada nas mãos, sussurrou em seu coração: ó Senhor, dá-me sabedoria para guiar este povo. Que eu possa ser um instrumento de tua vontade. Enquanto orava, ele sentiu uma presença envolvente ao seu redor, e a luz ofuscante que anteriormente preenchia o templo começou a concentrar-se em um único ponto. Assim que David levantou os olhos, uma figura resplandecente estava diante dele, suas vestes brancas como a luz, com um semblante que exauria tanto autoridade quanto compaixão. David, a voz do mensageiro celestial ecoou como um trovão suave: o Senhor ouviu tua súplica e se alegra com a sinceridade de teu coração. Realmente, a hora de agir chegou. Porém, antes que os planos do Altíssimo se revelem plenamente, a purificação do coração do povo deve ocorrer. Com um aceno de cabeça, David compreendeu que a jornada pela frente não era apenas externa, mas uma transformação que começaria de dentro para fora. Ele se voltou para o povo, que aguardava ansioso, e, com a voz firme e clara, convocou todos a se reunirem novamente. Ó Israel, o Senhor nos chama a um tempo de purificação. Precisamos nos aproximar dele com corações limpos. A multidão se concentrou, e, à medida que cada um se unia em fervorosa oração, David conduziu o povo em súplicas de arrependimento. Senhor, perdão por nossos pecados. Purifica-nos e torna-nos dignos de tua chamada. Que cada laço que nos prende e nos afasta de ti seja quebrado. As vozes unidas criaram um som harmonioso, um clamor que ascendeu aos céus como uma oferta doce, ecoando entre as nuvens. E enquanto oravam, um vento sutil começou a soprar, trazendo com ele um perfume de bênçãos e graça. O Espírito Santo desceu sobre eles,
e cada coração pulsou com uma nova vida, como se o próprio Deus estivesse assoprando luz em suas almas. Ana, ao lado de David, sentiu a presença do Espírito e começou a profetizar: assim diz o Senhor, eu farei novas todas as coisas. Vossos olhos contemplarão a glória do Senhor, e as correntes da opressão se romperão como a neblina diante do sol. O povo, tomado por um fervor renovado, começou a erguer suas mãos, não apenas em louvor, mas também em louvor de entrega. Muitos choravam, outros saltavam de alegria, e a atmosfera de adoração se intensificava. O templo tornou-se um caldeirão de fé e esperança. Nesse momento de êxtase espiritual, a voz do mensageiro ressoou novamente: a promessa de libertação está próxima. Mas não esqueçam, o caminho onde o Senhor guia também requer coragem e perseverança. Em breve, provações os testarão e os conduzirão a um novo nível de fé. David, sentindo um impulso interior, ergueu sua voz acima do som da multidão: não temeremos as dificuldades, pois sabemos que o Senhor é nosso refúgio e força. Ele nos conduzirá através das tempestades, como fez com nossos antepassados no deserto. O povo, unificado no compromisso e na adoração, clamou: Amém. Estamos prontos para seguir o que o Senhor nos chama a fazer. Enquanto suas palavras ecoavam pela cidade, as paredes do templo pareciam pulsar, refletindo a intensidade do momento. Mas, no mais profundo da nova revelação, uma sombra permanecia nas palavras do mensageiro. Um novo desafio se aproximava, uma luta espiritual que testaria a resistência e a fé de todos. Levantem-se, valentes! O Senhor está em reconhecimento das suas orações, mas o que virá será mais do que um teste, será uma prova que revelará os corações de cada homem e mulher. Assim, ponderando sobre a profundidade desse aviso, David olhou para o horizonte com ansiedade e expectativa. Qual será o próximo passo, Senhor? Ele sussurrou, enquanto uma inquietante sensação tomava seu coração, como se o futuro estivesse à beira do precipício, aguardando para ser revelado. A autoridade celestial deixava claro que o plano soberano de Deus estava sendo tricotado com fios de graça e provação, revelando que, mesmo nas dificuldades, havia bênçãos miraculosas por vir. E em meio a essa expectativa fervente, o povo sentiu que a verdadeira batalha estava prestes a começar, uma que não seria apenas física, mas também espiritual, uma batalha por almas e pela verdade eterna de Deus. A luz da manhã irradiava pelo templo, e a atmosfera vibrava com um sentimento profundo de união e determinação. Os corações do povo, inflamados pela presença do Espírito, estavam preparados para a jornada que os aguardava. Contudo, a mensagem do mensageiro ainda ressoava nas mentes de David e do povo de Israel. As palavras sobre provações iminentes eram tanto promissoras quanto inquietantes. David se dirigiu novamente ao povo, sua voz ecoando com fervor: ó Israel, não nos deixemos abater pelo temor. O Senhor que nos chamou é também o que nos capacita. Fiquemos firmes em nossa fé, pois grandes coisas Ele está prestes a realizar por meio de nós. O povo respondia com aclamações, mas a verdadeira luta ainda se desenrolava nas profundezas do espírito. Ele então convocou os príncipes e líderes das tribos a se reunirem com ele, a fim de buscar a face de Deus em unidade. Vamos buscar o Senhor, nossos corações devem estar alinhados com a sua vontade, disse David com urgência. À medida que se reuniam, um murmúrio de vozes buscava orientação. Cada líder de tribo compartilhava suas preocupações e esperanças, e juntos, se uniram para buscar a direção divina. O clamor por libertação começou a ecoar novamente, mas desta vez com uma intensidade fervorosa, refletindo o desejo coletivo por transformação. O Senhor ouviu suas vozes, enquanto eles oravam, uma brisa começou a soprar mais forte, como um sopro de vida que vinha do céu. A revelação do Altíssimo era palpável, e um profundo silêncio tomou conta do ambiente. Diante daquela espera, um novo profeta se levantou entre eles, um simples pastor chamado Obed, cujas palavras fluíram como um rio de sabedoria. Escutem, líderes de Israel. A voz de Obed ressoou com uma autoridade surpreendente. O Senhor tem um plano de resgate para nós, mas devemos estar preparados para enfrentar não apenas a opressão externa, mas também as trevas que habitam em nosso próprio coração. Seremos testados, e aqueles que permanecerem em fé, serão como árvores plantadas junto a ribeiros, que dão seus frutos na estação certa.
As palavras de Obed penetraram no coração de David e dos líderes como um raio de luz. O povo, ciente de que a batalha não era apenas contra inimigos externos, mas contra o que já os assediava internamente, passou a buscar um novo nível de reverência e entrega. Que cada um examine seu coração, exortou David, pois, como está escrito em Salmos 1:3-9, 23-24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Neste clamor coletivo, as palavras de David provocaram um impacto palpável. Muitos começaram a confessar suas lutas e dívidas, não apenas a Deus, mas uns aos outros, criando um ambiente de liberação e cura. A purificação que o Senhor havia anunciado estava em andamento, e os rostos do povo brilhavam com esperança renovada. Enquanto essa transformação interna se desenrolava, as sombras de provação não desapareciam, mas se tornavam cada vez mais evidentes. Uma inquietação se espalhou sobre a terra, e rumores de um exército opressor circundando Israel chegavam até eles. O inimigo está se aproximando, murmúrios se espalhavam, mas David, firme em sua liderança, não permitiu que o medo dominasse. "Temos um Deus de batalha ao nosso lado!" exclamou ele, com seu espírito inflamado. "Assim como fez com Moisés ao atravessar o Mar Vermelho, assim será conosco. Se permanecermos firmes e obedientes, o Senhor comandará nossa vitória." Logo, uma nuvem negra no horizonte começou a se aproximar, cortando o céu azul. O povo sentiu uma onda de ansiedade, mas ao mesmo tempo uma confiança crescente em Jeová. David percebeu que a verdadeira batalha se aproximava e, em seus olhos, havia um fogo de determinação e esperança. Enquanto ele se preparava para enfrentar a adversidade, a voz do mensageiro celestial ecoou novamente em sua mente: "A prova revelará os corações." Qual seria a resposta do povo quando o desafio finalmente chegasse? David sabia que Deus havia se movido de maneiras que ainda não compreendiam, e enquanto seu coração palpitava com expectativa, ele se lembrou da antiga promessa encontrada em Isaías 41:10, "Não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus." Naquele momento de reflexão, uma nova energia tomou conta do coração de David. O Senhor operaria em seu favor, e grandes coisas estavam por vir. Contudo, uma dúvida ainda pairava: o que mais o Altíssimo estava preparando? As palavras de Obed ecoavam em sua mente, profundas como as águas, revelando que a verdadeira luta estava apenas começando, uma luta não apenas pelo povo, mas por suas almas e fé. E assim, prepararam-se para a batalha, não apenas armados com armas físicas, mas revestidos de oração, arrependimento e a certeza de que o Rei das Glórias marcharia à frente, guiando-os para a vitória. A tensão pairava no ar enquanto o povo de Israel se agrupava em torno de David, seus rostos refletindo ansiedade e determinação. O horizonte, antes claro, agora se tornava um emaranhado de nuvens escuras, prenunciando a tempestade que não apenas ameaçava suas terras, mas também testaria sua fé em Deus. Enquanto os rumores de um exército opressor se intensificavam, David, sempre em busca de sabedoria divina, decidiu que era hora de convocar uma assembleia solene. "Ó Israel", chamou o rei com a voz firme, "reúnam-se em oração e clamor. Vamos buscar ao Senhor, pois é Ele quem nos dará estratégias e força para enfrentar o dia terrível que se aproxima." O povo, animado pela liderança de David, começou a reunir-se no pátio do templo. Era um momento de vulnerabilidade e entrega, e eles sentiam a urgência em seus corações. Enquanto a assembleia se formava, a atmosfera se tornava mais pesada, como se o céu estivesse em sintonia com a turbulência de suas almas. Os líderes das tribos se posicionaram ao lado do rei, prontos para clamar ao Senhor em unidade. Ana, repleta de fé e fervor, foi uma das primeiras a erguer sua voz. "Ó Senhor dos exércitos, não temos força em nós mesmos, mas sabemos que em ti encontramos refúgio. Fortalece-nos e ajuda-nos a permanecer firmes em meio à adversidade." As palavras de Ana repercutiram em todo o povo, e juntos, uniram suas vozes em um clamor sincero, buscando a orientação do Altíssimo. Naquele momento, não apenas suas orações ecoavam, mas também a certeza de que deveriam se preparar para um confronto espiritual que se aproximava. As nuvens, que antes pareciam amedrontadoras, agora eram vistas como um campo de batalha espiritual,
onde o Senhor prometia lutar ao lado deles. Enquanto oravam, David sentiu uma nova onda de inspiração. Ele conhecia o poder do Senhor e tinha plena certeza de que, apesar da tempestade, a vitória já estava assegurada. Povo de Deus, assim como o Senhor foi com nossos antepassados, Ele é conosco hoje. A palavra de nosso Deus não falha e, neste dia, não temeremos as sombras que se aproximam, pois Deus é a nossa luz e salvação. O povo, agora tomado por um fervor renovado, começou a clamar em uníssono, sua voz ecoando como uma onda de força. Subitamente, uma calma sobrenatural começou a descer sobre eles como um manto. A presença do Senhor parecia estar ali, inspirando confiança nas almas inquietas. Entre os murmúrios dispersos de oração, a voz do mensageiro do céu se fez ouvir, clara e firme. Escutai, ó povo do Senhor! O que está por vir será um teste de fé, mas não se desanimem. O Senhor fará maravilhas no meio de vocês e manifestará o seu poder através da fraqueza. Inexplorado e imponente, o desafio que estava por vir era mais do que uma batalha física, era uma luta espiritual e emocional que exigiria uma resposta correspondente à intensa manifestação do amor e do poder de Deus. David rapidamente percebeu que a vitória, embora certa, exigiria unidade e convicção. Preparem-se, pois o Senhor nos chamará para agir com coragem. Proclamou. Com a expectativa pulsando em cada coração, as nuvens escuras finalmente começaram a se mover, revelando um lampejo de luz por trás delas, e uma sensação de esperança começou a invadir a assembleia. David, encorajado pela visão que viu, falou novamente: Deus já está nos preparando para a vitória. Então, levantem suas vozes em adoração. Louvemos ao Senhor, pois em nossa adoração, Ele se alegra e ao mesmo tempo fortalece nosso espírito. E assim, a adoração ressoou pelo templo, uma sinfonia de gratidão e fé subindo aos céus. Cada voz se entrelaçava em um poderoso hino que desafiava toda e qualquer adversidade. O som era como o constante rugir de um rio em cheia, a vida e a esperança pulsando em cada nota. Repentinamente, uma tremenda sensação de reverência se apoderou do grupo, e o mensageiro celeste estava novamente entre eles. O Senhor diz: preparai-vos. Neste dia, cada um de vocês mostrará a sua verdadeira fé. A luta não é apenas pela terra, mas também pelos corações e almas. Aqueles que se levantarem em unidade e fé serão chamados de vencedores. O povo, agora completamente tomado pela fervente certeza da presença de Deus, respondeu juntos: estamos prontos, Senhor. Mas, enquanto fortaleciam-se nessa certeza divina, uma inquietude repentina encheu o coração de David. O que mais o Senhor estava prestes a revelar? A batalha estava apenas começando, e a verdadeira extensão da tempestade que se aproximava ainda permanecia desconhecida. A expectativa pairava, e a palavra de Deus prometia um futuro glorioso. Portanto, como um fio invisível, mais revelações estavam prestes a emergir, e os corações batendo em um só ritmo se preparavam para o que o Senhor traçara para eles. Diante dessa realidade espiritual profunda, David olhou para o horizonte novamente, ciente de que as provações testariam profundamente cada um, mas também que a fidelidade do Senhor eterna e grandiosa se desdobraria em milagres. O mistério do que estava por vir começava a se desenhar, e o povo, agora unido em propósito, aguardava ansiosamente a manifestação do plano soberano de Deus.